Bom, voltando aí do coffee break, que a gente já deu os 15 minutinhos, eu vou ter o prazer de receber ao palco Carlos Afonso Souza, diretor do ITS, professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, e pesquisador afiliado ao Information Society Project da Yale Law School, sócio da Renault Penteado e Sampaio, advogados, membro do Conselho Consultivo e Trust Safety da TikTok Brasil e colunista do UOL. Gente, currículo excelente. Só no currículo já vem a palestra. Muito obrigada aí. O tema que o Carlos Afonso vai trazer aqui para a gente é a irresponsável, o equilíbrio entre a ética, o direito e a inovação. Carlos Afonso, a palavra é sua. Muito obrigada. Oi, gente. Boa tarde. Tudo bem? De mais nada, agradecer por esse gentil convite para estar aqui com vocês na tarde de hoje, para que a gente possa falar um pouquinho sobre IA responsável, inovação, ética e direito, uma mistura desses assuntos como um todo, mas, antes de mais nada, enfim, agradecer a RioSoft, agradecer o convite gentil aqui do Henrique, e também parabenizar todos vocês que estão aqui para ouvir falar sobre regulação de IA e não estão vendo Brasil e Espanha, Brasil e Estados Unidos, ou todas as emoções que as Olimpíadas poderiam nos proporcionar na tarde de hoje. Então, enfim, já aqui me solidarizando com todos e avisando que da última vez que eu vi estava Brasil 1-0, gol contra da Espanha. Vamos continuar assim, tá ótimo. Tá? Então, enfim, esperamos que ao final dessa apresentação tudo continue da mesma maneira. Mas, gente, seguinte, o que queria trazer hoje aqui para vocês? Vocês já tiveram uma palhinha de manhã sobre algum olhar sobre para onde está indo a regulação de inteligência artificial. Eu queria, nesse nosso momento, fazer uma reflexão sobre qual é o papel do direito, das leis, da regulação de inteligência artificial nesse momento, oferecer um cenário para onde o mundo está indo nessa conversa, como é que o Brasil se coloca dentro desse cenário e quais são os próximos passos que a gente pode esperar dentro dessa discussão. Então, eu acho que para a gente entender onde nós estamos, uma boa forma de olhar para essa discussão sobre inteligência artificial é entender como se fosse uma escadinha de 3 passos. A gente começou na última década a olhar para esse tema através da construção de cartas sobre ética e inteligência artificial, que foram feitas pelas mais diferentes associações, organizações, pelo mundo afora, focadas em princípios de inteligência artificial. Em seguida, diversos países começaram a fazer as suas estratégias sobre inteligência artificial. E essas estratégias sobre inteligência artificial, de certa maneira, aterrizam esses princípios na dinâmica própria de cada país. O que cada país quer da inteligência artificial? Como é que cada país enxerga esse momento da inteligência artificial como uma oportunidade para se recolocar numa dinâmica regional ou mesmo global? E a partir disso, a gente ingressa num período que é mais curto, eu diria que dos últimos 2 anos para cá, em que começam a aparecer as primeiras leis sobre inteligência artificial, e em especial puxadas por uma movimentação na Europa com a aprovação do AI Act lá, que de certa maneira traz algumas diretrizes, um panorama que é seguido, enfim, em alguns projetos que a gente vê pelo mundo afora. Então, acho que essa escadinha ajuda a situar a gente para onde nós vamos nessa discussão. E, sem dúvida, como já apareceu aqui nos painéis anteriores, a IA generativa acaba acelerando muito dessas discussões. A partir do lançamento do ChatGPT, a gente percebe como, para muitos legisladores que começavam a pensar sobre o tema de inteligência artificial,
é o lançamento do ChatGPT, que dá um certo senso de urgência, de que algo precisa ser feito. Mas eu acho que a gente deve hoje é dar um passo atrás e pensar, ok, mas o que precisa ser feito? Como é que eu trato dessa discussão de uma maneira a entender os reais impactos da inteligência artificial e entender de que maneira uma regulação ela possa tanto proteger os direitos que podem ser afetados por aplicações de inteligência artificial, mas ao mesmo tempo promover a inovação, o desenvolvimento e todo o potencial que IA nos traz. Então, quando a gente olha para o mundo como um todo, a gente percebe a Europa com uma lei geral bastante ambiciosa já aprovada, os Estados Unidos numa perspectiva mais setorial, de não aprovar uma lei geral sobre inteligência artificial, mas sim de habilitar os diferentes setores, os diferentes órgãos de controle dos diferentes setores para estarem preparados para lidar com questões de inteligência artificial, e isso vai do órgão de comunicação, à saúde, à educação, preparando competências para tratar de temas ligados à inteligência artificial. E aí a pergunta sobre para onde vai o Brasil nesse cenário que vai se desenhando. Eu queria aqui começar a nossa fala fazendo um rápido panorama sobre algumas estratégias nacionais envolvendo inteligência artificial, para que a gente possa, a partir delas, pensar no DNA do que o Brasil pode contribuir para essa discussão. A gente, no Instituto de Tecnologia e Sociedade, fez há um tempo atrás um panorama de alguns dos principais planos estratégicos que estavam em desenvolvimento naquele momento. Esse é um esforço que vem sendo, enfim, constantemente atualizado, e olhando para essas diferentes estratégias nacionais, a gente consegue já tirar alguns pontos que parecem ser importantes para essa discussão. E eu queria começar com o ponto sobre pesquisa em inteligência artificial. Tem um documento que eu acho bem interessante da Unesco, que é um documento que se pergunta se a inteligência artificial ela está aumentando ou diminuindo o abismo entre nações. Se a inteligência artificial vem para acelerar a maneira pela qual nações que estão com desenvolvimento tecnológico aquém das principais competidoras nos principais mercados, se essa distância diminui ou aumenta com inteligência artificial. E eu acho que esse é um ponto importante, ainda mais quando a gente olha para questões de concentração nos mercados digitais. Esse é um assunto que deveria estar ali sempre na agenda prioritária. E aí, quando a gente olha para como as diferentes estratégias nacionais tratam do tema de pesquisa, alguns pontos já começam a aparecer nesse documento da Unesco que são interessantes. Primeiro uma parte importante das estratégias nacionais envolve a discussão de criar centros nacionais de pesquisa em IA com forte investimento em pesquisa e desenvolvimento. Mas uma vez tomada a decisão de se criar ou de se potencializar centros de pesquisa, a pergunta é: qual é a estratégia que eu devo levar adiante? Será que eu crio um centro ou será que eu crio centros que podem atender a necessidades locais? Então, uma parte do país que tenha um forte desenvolvimento na indústria agropecuária, eu tenho um centro de pesquisa que foca ali em agrotech. Se eu tenho uma outra área do país que tem um forte desenvolvimento industrial, eu vou trabalhar com outras aplicações de IA. E essa é uma dinâmica que aparece nas diferentes estratégias de Canadá, de Reino Unido, China, que olham para essa diversidade regional e a maneira pela qual o desenvolvimento de IA pode atender essas diferentes localidades. Um outro ponto que aparece em estratégias, que me parece muito interessante, é a preocupação com o desenvolvimento de uma capacitação nacional e retenção de talentos.
para que as pessoas que sejam capacitadas em temas de tecnologia, não por falar uma língua global, não acabem indo embora do país e, no final das contas, enfim, todo aquele tempo de capacitação que a pessoa passou no país não reverte para o país como um todo. E aí, talvez uma das estratégias que aborde isso de uma maneira bastante interessante é a estratégia da Coreia do Sul, que falava na criação de, inclusive dando números de quantos novos especialistas em IA deveriam ser treinados até uma determinada data, e as estratégias da Alemanha e do México falando muito sobre inteligência artificial na educação, olhando para uma educação num momento bastante precoce até, levando a ideia de que inteligência artificial deveria ser algo que a criança começasse a se familiarizar para que ela pudesse desenvolver ali as suas habilidades e IA não fosse um elemento estranho. Voltaremos a falar de crianças e IA mais adiante, porque esse é um tema que tem gerado bastante preocupações e controvérsias recentemente. Bom, e aqui eu acho que vale a pena a gente olhar para além dessa questão de pesquisa e entender como diferentes países vão, nas suas estratégias, usar a inteligência artificial como uma maneira de se colocar no mercado global. A China, na sua estratégia, no seu plano plurianual, olhando para as discussões de inteligência artificial, deixa muito claro que a estratégia é, até 2030, ser a principal potência global em inteligência artificial. O plano é de 2020, então ele segue para 2025, um momento em que você tem as primeiras grandes aplicações de IA chinesas se tornando conhecidas globalmente, e 2030 já um reconhecimento desse papel que a China espera alcançar no finalzinho dessa década. Ao mesmo tempo, quando a gente olha para outros países, é interessante que eu puxei a China, não está falando de pesquisa, porque na estratégia chinesa você tem um papel grande sobre o incentivo a pesquisas, a criação de centros, ao desenvolvimento nessa área. Olhando para a indústria e comércio, nas estratégias aparecem alguns pontos interessantes. Por exemplo, o investimento em pequenas e médias empresas, que aparece bastante na estratégia mexicana, ou o olhar que a Índia faz na sua estratégia de inteligência artificial, em que a Índia usa, inclusive, um título que é curioso, que é a ideia de uma garagem de IA. Ou seja, a Índia sendo vista como, pelo menos na região, aquele país que vai desenvolver as tecnologias que servem de base para aplicações usadas pelos mais diferentes países. De certa maneira, é como se a Índia pegasse a experiência de outsourcing das últimas décadas, e quando a gente pensa em Índia e outsourcing, a gente pensa em call center, e a Índia pegando essa experiência e dizendo, olha, não é só atender o telefone de serviços que vão ser prestados em outros países. É a Índia desenvolvendo tecnologia que vai ser aplicada em outros países. Então, de certa maneira, é interessante ver também como os países procuram reinventar situações que são ali desenvolvidas nos últimos anos ou nas últimas décadas e trazendo o componente de inteligência artificial para essa discussão. E acho que, enfim, aqui um olhar sobre Japão também é interessante. Henrique estava me provocando aqui no intervalo, falando que, poxa, será que a gente não consegue um tempinho para falar de direitos autorais e inteligência artificial generativa, que eu acho que esse é um tema que é tão instigante, e ainda mais a gente viu aqui na fala do André, quando ele disse, eu não vou usar uma ferramenta de IA generativa, que talvez assim, gere ali um texto que usa por base um documento de autoria de terceiro, e enfim, eu não sei de onde vem esse documento, com quais dados foram alimentados aquele modelo da aplicação de IA que eu estou utilizando, e esse é um cenário super interessante
Esse slide aqui fala um pouquinho da interface de robótica e IA do Japão, que acho que é um ponto interessante. Quando a gente olha para as últimas décadas, o Japão é visto naturalmente como uma superpotência em robótica, né, em especial dos anos 80 para cá. Só que é importante a gente lembrar que robótica e IA são dois campos que podem andar juntos ou não, né? Então, e esse é um ponto para lá de controvertido, porque quando a gente pensa em inteligência artificial, muita gente pensa diretamente num robô, o que é um grande equívoco. A IA que chega a gente todo santo dia não é um robô humanoide, enfim, sentado numa cadeira, escrevendo no computador, enfim, ou fazendo atividades que não seriam próprias para um robô fazer. Mas essa é a ideia que as pessoas têm quando elas pensam em tecnologia, quando elas pensam no futuro e, em especial, quando elas pensam em inteligência artificial. Então, esse é um ponto para o Japão que é interessante, porque é um país que é muito conhecido pelo seu desenvolvimento na robótica, procurando que seja também reconhecido no campo da inteligência artificial. E aqui é um extrato da estratégia de robótica do Japão, falando da criação de uma sociedade em que você não tenha barreiras para o relacionamento com robôs nos diferentes segmentos comerciais, de atendimento, de serviços e por aí vai. É uma realidade, de certa maneira, enfim, distante para muitos países. Mas, enfim, a provocação que Henrique fez sobre o Japão, só para deixar aqui a notícia, quando a gente pensa em IA generativa, a IA generativa precisa de um modelo que seja bem treinado. Esse modelo vai ser treinado com o quê? Com base em quê? E quando a gente pensa nas obras protegidas por direito autoral que servem para treinamento de inteligência artificial, fica a discussão. Será que eu posso treinar uma aplicação de inteligência artificial usando obras protegidas por direitos autorais? Ou isso é uma violação à lei de direitos autorais? O Japão adotou, pelo menos, enfim, a priori, uma estratégia que é separar dois momentos. Uma coisa é o treinamento para gerar ali um modelo que possa alimentar uma aplicação de inteligência artificial. Outra coisa é o output, outra coisa é o resultado que sai de uma aplicação de inteligência artificial. E aí, nesse ponto, o Japão, a princípio, dando mais liberdade para que você possa desenvolver o seu modelo e treiná-lo e aperfeiçoá-lo, sem que isso seja uma violação ao direito autoral, mas se o resultado, se quando você entra lá na aplicação e pede alguma coisa, o resultado ele é algo que possa violar direito autoral, isso seria proibido. Mal comparando a dizer, você poderia pegar um livro para treinar um modelo de IA, mas ao perguntar alguma coisa para a aplicação de IA, ela não poderia voltar ao livro. Ela teria que voltar a alguma outra coisa. Então, acho interessante a gente ver como esse debate vai acontecendo pelo mundo afora. Os Estados Unidos, acho que é importante mencionar, eu falei dessa ordem executiva do governo Biden que comanda que todas as entidades governamentais se preparem para utilizar a inteligência artificial, mas a gente tem outros dois documentos. A gente tem um documento mais antigo da época do governo Trump, falando sobre governos e o impacto de IA na indústria americana, e a gente tem uma fala do ano passado, finalzinho do ano passado, da Kamala, agora fala Kamala, né? Enfim, da Kamala Harris, falando sobre a necessidade dos órgãos governamentais indicarem quais aplicações de IA elas utilizam e deixar claro para os usuários quando eles estão se relacionando, utilizando sistemas de inteligência artificial. Bom, quando a gente olha para uma questão quando a gente olha para uma questão de ética e princípio, acho que vale a pena trazer para vocês um estudo que o pessoal de Harvard fez sobre todas as cartas, as principais cartas de princípios em inteligência artificial, que é esse Principle Artificial Intelligence.
E nessa mandala aqui de princípios, eles desenharam quais seriam os vértices que estão animando o debate sobre regulação de inteligência artificial pelo mundo afora. E os princípios seriam esses: privacidade, accountability, transparência, controle humano da tecnologia, promoção de valores humanos, responsabilidade e segurança. Esses seriam os vértices para olhar para essa discussão, nesse estudo feito pelo pessoal de Harvard, para procurar gerar um pano mais amplo dessa discussão. Bom, o debate no Brasil, como vocês sabem, ele, hoje em dia, eu vou usar aqui meus últimos 5 minutinhos para oferecer um panorama de como é que o Brasil se coloca dentro desse esquadro. Primeiro é importante saber, o Brasil também tem a sua própria estratégia brasileira de inteligência artificial, chamada de EBIA. Ela teve já, enfim, 2 versões, enfim, com uma mudança ali de design, mas a ideia da estratégia é seguir esses eixos transversais e verticais, uma ideia de legislação, regulação e uso ético, que é o que a gente está discutindo hoje aqui, que atravessa todos esses eixos verticais, como educação, capacitação, empreendedorismo, uso pelo poder público, segurança pública e por aí vai. Recentemente saiu o Plano Nacional de Inteligência Artificial, que faz algo que a estratégia não havia feito lá atrás, que é começar a falar sobre a alocação de recursos, de onde sai o dinheiro, para que isso aconteça. Mas é importante que a gente saiba que o debate regulatório no Brasil anda de uma maneira bastante acelerada no Congresso Nacional. Na Câmara surgiu o PL 21 de 2020, que foi aprovado na Câmara e agora está no Senado. Esse é um PL muito principiológico, que praticamente não move, não traz grandes modificações na maneira pela qual se desenvolve, se aplica IA como um todo, além de trazer um para lá de controvertido artigo que diz que todo dano causado por inteligência artificial será resolvido numa dinâmica de comprovação de culpa. Quem teve culpa naquele dano causado, que vai, enfim, que seria algo para lá de complexo. E também, enfim, vocês não vieram aqui para uma discussão sobre regime de responsabilidade civil e inteligência artificial, mas enfim, caso queira conversar sobre isso, estou às ordens aí no intervalo. Esse PL, ao chegar no Senado, ele encontrou ali resistência, que fez com que surgisse uma comissão de juristas que criou um texto que é o PL 2338. O PL 2338 de 2023 também ganhou um substitutivo, que é onde nós estamos hoje, na criação de uma comissão específica no Senado para discutir a regulação de inteligência artificial, que analisa um substitutivo desse PL 2338. Ele é fortemente inspirado na experiência europeia, então ele é uma lei mais abrangente sobre inteligência artificial, que trata de muitos temas, e esse é sempre um perigo quando a gente trata de leis sobre tecnologia. Quanto mais abrangente, quanto mais temas uma só lei procurar tratar, a chance de que a tecnologia atropele partes expressivas da lei é algo, enfim, bastante preocupante. Mas essa é a discussão que se tem hoje. A gente não vai ter muito tempo na vida para passar por diferentes dispositivos dessa lei, até porque meu tempo acabou. Mas, deixa eu só usar 2 minutinhos? 1 minuto. Então vamos lá. A lei de IA em 1 minuto. O que vocês precisam saber? É uma lei baseada em risco, então, ao depender do risco dessa aplicação de IA, as suas obrigações são mais ou menos pesadas. Existe toda uma discussão sobre o que entra como alto risco e o que não é alto risco. E a pergunta que vale $1 milhão, que é quem determina o que é alto risco. Isso vai sair diretamente da lei, ou eu terei uma autoridade que vai se pronunciar sobre esses temas.
E eu vou fazer um grande fast forward para falar disso e com isso encerrar, de verdade. Que é o seguinte, a gente viu a discussão no último mês sobre a atuação da ANPD proibindo a Meta de continuar a tratar dados de crianças e adolescentes para o desenvolvimento de aplicações de inteligência artificial. E eu acho que esse é um bom exemplo para aterrissar essa fala, para a gente entender como o que a gente está discutindo aqui é tanto um olhar sobre plano de país para a inteligência artificial, como é também um olhar sobre como diferentes empresas vão desenvolver inteligência artificial e como eu vou ter uma autoridade, uma entidade reguladora que vai atuar nesse campo. O PL 2338 coloca a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, como sendo o órgão que coordenaria as discussões sobre inteligência artificial. E, de certa maneira, o que a gente viu no mês passado é a ANPD, pelo lado da proteção de dados, que é uma competência sua, própria, fazendo ali um movimento que talvez tenha sido o primeiro movimento que mostra essa autoridade de proteção de dados sendo bastante ativa. E algo que me parece bastante importante, porque de 2018, quando a autoridade foi criada para cá, muita gente olhava para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados e dizia, mas até agora não veio nenhuma grande sanção, até agora, enfim, a autoridade parece não ter se posicionado de maneira mais firme. Eu sempre, pessoalmente, enfim, nessa discussão, colocava que a autoridade estava publicando guias orientativos, fazendo consultas públicas, que é o papel da autoridade. Mas, sem dúvida, essa decisão da ANPD é a primeira que inaugura uma discussão que eu acho que é a discussão que a gente precisaria ter. E eu deixo vocês com essa discussão que é: inteligência artificial depende de dados, mas nem todos os dados são dados pessoais. Onde é que eu traço a linha entre o que é uma discussão que invoca a atuação dos reguladores de proteção de dados pessoais e qual é o campo, que é o campo específico da IA, que não atrai essa discussão de dados pessoais? Acho que essa é uma pergunta que não está respondida, nem no Brasil, nem no mundo. Os reguladores de proteção de dados da Europa, conjuntamente, publicaram uma carta dizendo que eles estão prontos para serem os reguladores de inteligência artificial na Europa. Será que o Brasil vai seguir o mesmo caminho? Acho que essa é uma boa discussão para a gente fazer, porque é uma discussão que impacta tudo que a gente falou no comecinho dessa fala. Olhando para indústria, serviço, inovação, pesquisa, o regulador de inteligência artificial, ou o coordenador, na perspectiva governamental, terá para lá de importantes competências pela frente. Acho que esse é um debate que a gente precisa fazer e olhar com muito carinho. Gente, eu peço desculpas aqui por ter corrido um pouquinho aqui no final, mas eu fico às ordens para continuar essa conversa mais adiante. Obrigado. Muito obrigada. Ele deixou aí uma encomenda para uma reflexão. A gente vai ter uma pergunta, se vocês tiverem aí. É por isso que, na verdade, eram mais, mas aí teve o pão de queijo, ele se estendeu um pouquinho. Alguém tem alguma pergunta? Então, vamos lá. Em 5 minutos a resposta. Adriano, tá? Meu nome é Adriano. Eu vi de manhã sobre a gente ter um computador, né, próprio para poder desenvolver o IA. Nesse marco regulatório aí, tem alguma coisa prevista para isso? Temos tempo para mais uma? Já que foi curtinha? Alguém mais? Querem juntar outra pergunta? Senão eu ganhei. Senão ele ganhou aqui e aí ele vai responder. Não, vou fazer uma pergunta. A gente sabe que a regulação é importante, a gente tem que procurar a melhor regulação, que dá para regular o uso, a aplicação, mas a gente sabe que tem algumas coisas relacionadas ao uso da inteligência artificial que não conseguem ser controladas por regulação, mas sim por governança, porque é um movimento global e acho que os fóruns internacionais têm um papel importante para trazer à baila discussões
sim, tecnológicas, ligadas a, vamos dizer, aquelas utilizações talvez mais perigosas que envolvem as guerras autônomas, as questões que são meio parecidas com a energia nuclear, que foi quando a não proliferação de energia nuclear, a pesquisas que foram, de certa maneira, desestimuladas, assim como a engenharia genética. Não sei se você pode falar um pouco sobre o espaço da regulação, não da regulação, mas da governança internacional, sobre essas questões que a regulação não pode cobrir, se for possível. Então, 2 comentários muito rápidos. Primeiro, sobre a analogia com armas, a bomba atômica e o momento nuclear. É muito comum, ainda mais no ano passado, que todo mundo viu Oppenheimer, e aí saiu do cinema pensando assim, será que inteligência artificial tem a ver? A gente está vivendo um momento de uma nova tecnologia que pode ser muito destrutiva, e para isso a gente precisa conter de certa maneira, e a gente viu várias comparações nesse sentido. Eu tenho uma preocupação só com a rapidez dessa comparação, que tem sido muito feita, que é a discussão das armas nucleares levou a um pacto de não proliferação em que, de certa maneira, aqueles que tinham a tecnologia disseram, nós paramos por aqui e ninguém mais pode ter. E aí, quando a gente olha, e a sua pergunta sobre um supercomputador e como é que a nossa regulação entra nessa discussão, minha preocupação é quando a gente assimila, ou quando a gente aproxima o debate de IA com o passado da regulação global, da discussão das armas nucleares, não sei se a gente está num momento em que todos concordam que quem tem fica com o que tem e quem não tem jamais terá. Então, por isso que esse momento Oppenheimer da inteligência artificial, eu acho que ele interessa a alguns. Para países do sul global, por assim dizer, esse enquadramento da inteligência artificial nesse contexto, não sei se é interessante. Então, acho que esse é um ponto de atenção. E aí, o segundo ponto, que é a pergunta do Henrique, regulação tem o seu lugar, a regulação jurídica. Mas ela não é a única maneira pela qual a gente entra nessa discussão. É importante entender que quando a gente fala de regulação, estou falando de lei. Mas a gente sabe que existem outras forças regulatórias que impulsionam essa discussão, que é o mercado, a sociedade, o próprio desenvolvimento da tecnologia. Então, todas essas, entre aspas, forças regulatórias são como se fosse um cabo de guerra de 4 pontas, que vão levar essa discussão para outros caminhos. Não adianta o direito dizer que algo é proibido se a sociedade entende que é permitido, se economicamente aquilo é vantajoso e a tecnologia permite o acesso facilitado. Eu acabei de descrever a pirataria na internet nos anos 2000. Enfim, comprar CD na loja era muito caro, na internet estava de graça, disponível, então, em termos econômicos era fácil, a tecnologia do torrent estava ali disponível, e em termos de sociedade, se você chegasse com um pendrive num dia lá no trabalho e falasse, olha, eu gravei esse MP3 todos aqui, a pessoa ia te dizer, nossa, que absurdo, chamar a polícia. Não, a pessoa ia dizer, peraí que eu vou gravar também. Então, de certa maneira, o direito perdeu de 3-1 essa discussão em que o direito dizia, isso é uma violação ao direito autoral. O direito perdeu e teve que se reinventar. Então, eu acho que essa é uma maneira da gente entender essa questão. As leis, elas têm um lugar nessa discussão, mas elas não vão necessariamente ser a única voz de autoridade para levar adiante essa discussão. A regulação tem que ser vista com bastante cuidado, ela precisa existir, mas ela tem que vir acompanhada de medidas de governança, ela tem que vir acompanhada de um olhar muito cuidadoso sobre o que cada país quer tirar da inteligência artificial, e por isso tudo, para fechar minha resposta, essa questão de que a gente vive o momento atômico da inteligência artificial me parece que interessa mais a alguns e menos a outros. E acho que, enfim, é um recado para a gente pensar no futuro dessa discussão. Mas é isso. Obrigado. Muito obrigado, Carlos Afonso. Foi excelente. Muito obrigado.